A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Me chamo Israel Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E para a honra e glória do Senhor, queremos dar continuidade nas ministrações da revista de adultos da nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical. Neste momento, eu quero trazer algumas informações, um aspecto devocional, podemos dizer, da lição de número 10, 5 de março de 2023, que tem como título o avivamento na vida pessoal. Nós temos aprendido até aqui, queridos e amados professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, que por intermédio da graça de Deus, o cristão, ele pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Na lição de número 7, essa foi a verdade máxima que devemos captar para a nossa vivência cristã. Na lição de número 8, nós aprendemos que somente por intermédio do Espírito Santo, o mundo ele pode de fato experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Na última lição, na lição de número 9, nós aprendemos que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil e Ele pode avivar mais o seu povo. Basta nós buscarmos. E seguindo essa progressão da revista da Escola Bíblica Dominical, chegamos na lição 10 e a verdade prática da lição de hoje segue esse raciocínio teológico desenvolvido pelo pastor Elinaldo Renovato desde a primeira lição. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente. Aqui o pastor Elinaldo ele destaca dois aspectos importantíssimos, que é o estudo da palavra de Deus e bem como a vida prática de oração. Estudar a palavra, praticar a palavra e conversar com o Deus da palavra. Isso deve ser a força motriz da vida de um verdadeiro cristão que quer viver constantes avivamentos. Os avivamentos em nossas vidas não sejam apenas sazonais, estacionários, uma vez na vida, encontros ocasionais em busca de um entretenimento gospel. Devemos, de fato, tornar o avivamento cristão uma realidade diária em nossas vidas. Um dos textos que mais gosto de meditar, e é muito conhecido pelos amados irmãos, já ministrei esse texto, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Estou com ele aberto aqui. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A versão aqui é a Nova Almeida atualizada. Esse versículo ele não descreve a prática do cristão. Ele trata aqui basicamente da sua posição, podemos assim dizer. A sentença é assim que, se alguém está em Cristo, de acordo com a Almeida Revista e Corrigida, a NVT traz um pouco diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo. A paráfrase, da nova tradução da linguagem de hoje fala quem está unido com Cristo. Nós observamos aí a doutrina da união com Cristo. É uma das doutrinas mais profundas do Evangelho, das Sagradas Escrituras. Essa expressão em Cristo, ela ocorre mais ou menos 25 vezes nas epístolas de Paulo. E ela, de fato, ela significa a íntima comunhão que os crentes desfrutam com o seu Senhor e com o seu Salvador. E isso tudo ocorre, obviamente, através do Espírito Santo. Os cristãos, eles estão unidos a Cristo em sua vida, em sua morte, ressurreição e glorificação. É a união de Cristo, a união com Cristo, através e por meio do Espírito Santo. O principal ministério do Espírito Santo, de acordo com J. Parker, ele fala que não é nos encher de emoções, mas sim criar em nós o caráter de Cristo. Essa é a principal missão do Espírito Santo. A bem da verdade, queridos professores,
se não estivermos unidos com Cristo, o seu nascimento, os seus milagres, sermões e parábolas, elas não farão a menor diferença em nossas vidas. Se não estivermos unidos com Cristo, não teremos participação nos benefícios da cruz do Calvário. Se não estivermos unidos com Cristo, a sua ressurreição não nos alcançou. Se não estivermos unidos com Cristo, nós não teremos parte em sua segunda vinda. Essa união que estamos tratando é uma união mística, é um companheirismo dados no nível da alma do crente, por meio do Espírito de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eu estou trazendo um aspecto para algo mais teológico, algo com um novo nascimento, a nova natureza, porque o verdadeiro avivamento ele acontece não a um nível da epiderme, não no nível do arrepio da nossa pele, ou o simples derramar de lágrimas, mas tem a ver com algo tão profundo, tão maravilhoso, que naturalmente essas coisas se tornam simplórias, tendo em vista do que está acontecendo aqui por dentro. O verdadeiro avivamento alcança os meandros da nossa vida. O verdadeiro avivamento, ele tem a ver com uma transformação interna para depois se tornar algo visível de forma externa. O verdadeiro avivamento mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente, mexe com todas as áreas da nossa vida e nos faz olhar para Cristo como aquele que transformou o nosso eu interior de acordo com a sua vontade para formatar em nós o caráter dele em nossa vida. E o Espírito Santo, agindo de tal forma, é ele que nos ajuda, nos sustenta, guia-nos para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E é nessa união que se processa a transformação do nosso caráter. Gálatas capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Igreja, queridos professores, isso deve causar quebrantamento em nossos corações, porque tudo que o cristão recebe é recebido em Cristo. Assim como Adão foi o cabeça representativo da velha humanidade, Cristo, ele é o cabeça representativo da nova humanidade. Adão, ele foi infiel no paraíso, mas Cristo Jesus, ele foi fiel no deserto, para que os constantes avivamentos ao longo da história da humanidade refletissem o seu caráter e, acima de tudo, que cumpramos a sua vontade. A lição do pastor Elinaldo Renovato, a lição de número 10, ela tem a ver mais com uma aplicabilidade cristã. Ela nos confronta e nos ensina que devemos meditar mais na palavra, devemos orar mais ao nosso Deus e com isso que esse avivamento torne-se uma vida de santidade. O texto fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Medita, estuda, dedique-se à meditação da palavra de Deus. Apesar de um conglomerado de livros, de literatura teológica, mas nada se compara com o poder da palavra. É o único livro em que o autor ele está conosco, iluminando o nosso coração, iluminando nossa mente, para que entendamos a sua vontade. Então, querido professor, a lição ela é bem simples, bem prática, e ela vem para nos confrontar a sermos mais parecidos com Cristo, para que o avivamento se torne algo diário em nossas vidas. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima lição.